Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nessa videoaula eu vou tratar de um tema muito importante que é como encontrar a equação da reta por meio das coordenadas de dois pontos. Vamos partir aqui da seguinte situação: encontrar a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 2 e 3, e B, de coordenadas -4 e -3. Eu vou primeiro fazer a resolução por meio de matriz. Lá no segundo ano do ensino médio, a gente aprende a resolver, a encontrar o determinante de uma matriz quadrada. E para encontrar a equação dessa reta, eu vou usar essas coordenadas e também o x e o y que vão estar na equação final, na equação reduzida, na equação geral. Então, vou colocar aqui na matriz x e y para começar, porque eu preciso organizar o x e o y na minha equação reduzida ou equação geral no final das contas. E completar essa matriz com as coordenadas do ponto A, que são 2 e 3, e do ponto B, que são -4 e -3. E a gente vê, por meio lá da fórmula, da regra de Sarry, que quando a gente precisa completar aqui, a gente completa com números 1. Por quê? Porque multiplicar por 1 não muda em nada o resultado. E uma vez que se encontra o determinante de uma matriz multiplicando os elementos das diagonais principais e subtraindo os elementos das diagonais secundárias entre si e trocando os sinais. Então, aqui no caso, eu estou com a matriz pronta, 3 por 3, completei com essa carreirinha de 1, porque multiplicar por 1 não muda em nada o resultado, e eu preciso de uma equação quadrada, o mesmo tanto de linha, o mesmo tanto de colunas, para eu aplicar a regra de Sarry e encontrar o determinante dela. E para que as diagonais tenham todas 3 elementos, eu completo aqui com essa primeira coluna repetida, e completo aqui com essa segunda coluna repetida. Então, vai ficar a primeira diagonal, x vezes 3 vezes 1, 3x, multiplicando y vezes 1 vezes -4, -4y, multiplicando 1 por 2 por -3, dá -6. As diagonais secundárias eu vou colocar de vermelho. Por que eu vou colocar de vermelho? Para que você lembre sempre de trocar os sinais. Menos vezes mais dá menos, mas eu tenho que trocar o sinal e colocar positivo. Por quê? Porque a regra de Sarry propõe produto dos elementos das diagonais principais, são as que descem, menos os produtos das diagonais secundárias, que são as que sobem. Então, -3 vezes 1 vezes x daria -3. Vou ter que colocar mais 3. 1 vezes 2 vezes y, 2y daria positivo, mas eu tenho que trocar os sinais, aí fica negativo. Juntando aí os termos semelhantes, eu vou ter 6x, desse 3x com esse 3x, vou ter -4y, -2y, -6y, e vou ter, por último, os números aí, 12 tira 6, sobra somente 6. Essa equação é a equação geral, mas ela é redutível, ela dá para ser simplificada. Todos os seus elementos são divisíveis por 6, não vou dividir todos por 6, inclusive o zero. E aí esse 6 desaparece, esse 6 desaparece, esse 6 por 6 vira 1, e vai ficar x menos y mais 1. Essa é a equação geral. E como que se encontra a equação reduzida? Basta isolar esse y, deixá-lo sozinho antes da igualdade. Então, vou passar esse x para depois da igualdade para encontrar a equação reduzida. Menos y igual, x vai negativo e o 1 vai negativo. Vou multiplicar por -1 para inverter os sinais, aí está prontinho. E essa é a equação reduzida. A diferença da equação geral para a equação reduzida é só isso. Na equação geral, tem-se x menos não sei quantos y, mais não sei quanto, igualado a zero. E na reduzida, y igual x mais, ou 2x, 3x, não sei quantos x mais não sei quanto, né? Importante que o y esteja isolado sozinho para que a equação seja reduzida. E essa forma que eu utilizei foi a resolução por meio de matriz. E tem uma outra, que é a resolução por meio da declividade. O que quer dizer declividade? Quer dizer a inclinação da reta.
E como que a gente acha a inclinação? Primeiro eu vou achar o coeficiente angular que é dado por ΔY sobre ΔX. O que significa delta? Nada mais, nada menos do que o último menos o primeiro. Pego o último y menos o primeiro. ΔX seria o último x menos o primeiro. Então vai ficar m, coeficiente angular, vai ser menos 3, porque olha, menos 3 menos o primeiro, que é 3. O ΔX menos 4, que é o último, menos o 2, que é o primeiro. 3 com 3, 6. 4 com 2, 6. Menos 6 por menos 6, 1. Então, o coeficiente angular é 1. Poderia até dizer que a inclinação dessa reta é de 45 graus. Se você olhar lá na tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, você vai verificar que a tangente 1 se refere ao ângulo 45 graus. Mas aqui não vem ao caso. Aqui a gente está procurando o coeficiente angular somente para achar a equação reduzida da reta. Então vamos lá. Como que se acha a equação reduzida de uma reta por meio da declividade? Y menos y0, ou seja, y do final menos y inicial, igual à inclinação que multiplica ΔX, ou seja, x menos x0. Como eu vou ter no final um y, eu não sei qual é esse, eu vou mantê-lo, mas eu já sei que eu vou pegar esse ponto. Eu poderia pegar esse, não teria problema, mas eu escolhi esse aqui. Então ficou y menos 3, porque o y desse ponto é 3, a ordenada desse ponto é 3, igual inclinação, que é 1, que multiplica x, que vai estar na equação final lá, menos o x0, que é o 2. Resolvendo isso aí, nós vamos ter y menos 3 igual a x menos 2, que multiplicando 1 por qualquer termo não muda em nada. Isolando o y, nós vamos ter y igual a x menos 2 mais 3, ou seja, y igual a x, 3 menos 2, 1, x mais 1. Essa é a equação reduzida encontrada por meio da declividade do coeficiente angular, que é menos 1. Então, você pode passar por dois caminhos. Tem até um outro terceiro caminho que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, mas eu estou te mostrando nessa videoaula esses dois caminhos, por meio da matriz, igual a gente fez inicialmente, e por meio da declividade, agora finalmente resolvido. Ok? Espero que você tenha compreendido e gostado da videoaula. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, deixa aí seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Um abraço e bons estudos!